Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que toda a semana vai para todos os estados do Brasil, procurando mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Dessa forma, tem o telespectador a possibilidade de conhecer o que é o poder, mas fundamentalmente a figura dos que detêm o poder. Hoje eu tenho o privilégio de um queridíssimo amigo, mas a nossa amizade vem do tempo que ele era membro exclusivo do Ministério Público. Alguém que revolucionou no Brasil a teoria de como se comportarem as torcidas. Foi, como membro do Ministério Público, um dos que mais lutaram para eliminar a briga de torcidas e soluções para melhorar o clima esportivo no Brasil. Candidato a deputado estadual, foi eleito, e conseguiu um resultado extraordinário na primeira eleição, já com 96 mil votos, e na segunda eleição foi o deputado mais votado de São Paulo. E hoje preside a maior Assembleia Legislativa da Federação Brasileira, que é a Assembleia de São Paulo. Nós estamos falando de Fernando Capesso, meu querido amigo, mestre, professor de Direito e hoje presidente da nossa Casa Legislativa. Fernando, muito obrigado por vir uma segunda vez ao nosso programa. Esse é o programa de número 176 e você esteve presente no programa de número 2, quando nós começamos o programa Anatomia do Poder. Um dos temas que hoje se aborda muito é essa crise do Legislativo. Uma federação, eu sempre, nos meus comentários da Constituição, aqueles livros azuis, que estão aí, entendo que o Brasil nunca chegou a ser provavelmente uma federação. Vínhamos de um país unitário, que era Portugal, um país centralizado, por isso é que nós mantivemos um país continental, o mesmo espaço geográfico, a Espanha, que é dividida até hoje em diversos países que querem a sua independência interna. Então, a Espanha foi pulverizada numa série de nações. O Brasil, graças ao centralismo de Portugal, conseguiu manter-se uma nação continental. Mas nós tivemos um governo centralizado, desde as capitanias hereditárias, no primeiro e segundo império era um país centralizado, e o Rui Barbosa não conseguiu trazer o modelo americano por inteiro. E, de rigor, nós estamos vivendo uma luta para termos uma federação descentralizada, política, administrativamente e financeiramente, a partir da Constituição de 88, apesar dos esforços da Constituição de 46 até 64, quando voltou um centralismo da União. Mas é muito difícil, com 60% da receita tributária, ser inteiramente dedicada à União. Estados e municípios, 26 estados, Distrito Federal e 5.568 municípios, lutam pelos restantes 40% do bolo tributário. Como é que você vê esse centralismo e como é que você, como presidente da mais importante Assembleia Legislativa do Brasil, pretende lutar nesses anos em que você exerce uma função tão importante para tentar a descentralização que não tivemos até agora? Bom, em primeiro lugar, professor, é uma honra estar aqui ao seu programa. O seu programa presta um enorme serviço à sociedade. Nós precisamos elevar o nível dos debates, a qualidade da informação que chega para o nosso telespectador. O senhor consegue, com esses debates, trazer a sua cultura, a sala de aula e os livros de uma maneira leve, tranquila para o seu telespectador. Então, para mim, em primeiro lugar, é uma honra muito grande. O senhor bem colocou, e a sua pergunta é bastante esclarecedora. Eu me recordo um ponto que o senhor mesmo toca. Graças à atuação das entradas e das bandeiras, que o Brasil ampliou o seu território para 2/3 além da linha original do Tratado de Tordesilhas. São Paulo. Daqui de São Paulo. O Brasil Paulo. tem o tamanho que tem graças aos bandeirantes paulistas. Bandeirantes. Foi em 1494 e nós estendemos. Depois, por ocasião da vinda da família real, em 1808, o Brasil sofreu uma série de guerras separatistas. Todas aquelas rebeliões internas, a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem, a Farroupilha, enfim. E o Brasil conseguiu manter essa sua estrutura continental, sua proporção gigantesca a esta unidade. Ocorre que, nos tempos atuais, a centralização, que no primeiro momento foi fundamental
para manter a unidade do Estado, a integridade territorial, nesse segundo momento ela tem prestado um enorme desserviço à nação. A excessiva concentração de competências tributárias, o senhor bem colocou. Quer dizer, a União concentra todas as receitas e temas como, por exemplo, segurança pública, que afeta os estados. Vemos aqui os problemas principalmente no eixo Rio-São Paulo, mas em todo o Nordeste. Nós temos vários estados do Nordeste com índices de homicídio, taxas altíssimas. 75 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes, determinados estados. Por que isso? Porque, embora seja competência dos estados a segurança pública, e segurança seja muito caro, somente no estado de São Paulo nós consumimos entre ativos, inativos e pensionistas mais 350 mil servidores. E a União fica restrita a um contingente de pouco menos de 2 mil policiais federais e com toda a receita para fazer o seu investimento. Isso é péssimo. Então, nós temos, no âmbito das competências administrativas, tributárias e legislativas, uma falsa federação. Um Estado, na verdade, unitário, ou, como dizem os constitucionalistas, aqui com a permissão do professor, uma federação centrípeta, que vai puxando todas essas competências. Eu estou sentindo isso agora, vamos dizer, na carne, como deputado estadual. Eu agora, presidente da Assembleia Legislativa, o senhor bem falou, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem 94 deputados. Ela é maior que muitos congressos nacionais de muitos países da Europa. E, no entanto, a Assembleia fica restrita a votar salários, regime jurídico de servidores públicos, fica afastada dos grandes temas, e nós estamos tentando mudar essa realidade. Nós não podemos legislar, por exemplo, sobre investigação criminal. É claro que a situação jurídica, o panorama jurídico de um Estado, como São Paulo, tem 24 milhões de processos na sua justiça estadual, 40 milhões de habitantes e taxas de criminalidade altas se cotejadas com o resto do país, tem uma realidade diferente, que precisa ser enfrentada distintamente de estados como Roraima, Amapá, Acre, que tem uma realidade completamente distinta. Nós estamos fazendo um esforço para rediscutir esta distribuição de competências. Eu vou participar da União Nacional das Assembleias Legislativas, a ser realizada em Vitória do Espírito Santo, e em agosto vamos reunir todos os presidentes de Assembleia com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para tentarmos debater um pouco este tema. Eu vejo os poderes legislativos estaduais manietados, submissos ao Poder Executivo e afastados dos grandes temas. Então, é preciso resgatar esse protagonismo. Aliás, se nós examinarmos, é interessante porque tinha essa impressão que nós íamos caminhar na Constituinte de 88, de 86 para 88, para um processo de maior descentralização. Até porque íamos adotar um sistema parlamentar de governo. O Brasil todo foi preparado, a Constituição, para termos o parlamentarismo, e foi na 1ª hora, já em plenário, que manteve-se o presidencialismo com alguns instrumentos do parlamentarismo. A medida provisória é cópia até literal do texto do sistema parlamentar de governo na Itália. Eles apenas reduziram naquela época de 60 para 30 dias com medo de um autoritarismo por parte do Executivo. Agora, que se nós tivéssemos um sistema parlamentar, aí haveria uma descentralização natural, porque não haveria governos tão rígidos como o presidencialismo pressupõe, em que o cidadão eleito tem 4 anos garantidos. Eu, quando presidi o Partido Libertador em São Paulo, de 62 a 64, nós dizíamos o seguinte: o sistema parlamentar de governo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Eleito um irresponsável, ele é afastado sem trauma nenhum. O presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Eleito irresponsável, tem que se aguentar o impeachment. Mas dentro desta linha é de se convir que, efetivamente, quando se tinha a impressão que iríamos ter descentralização a partir de 88, não se mudou nada. Quer dizer, os hábitos brasileiros mantiveram isso que você apresenta. Continuamos com uma grande centralização do Executivo, e quando se pretendeu passar de 33% para 47% de IPI, Imposto de Renda, para dar descentralização financeira, eles criaram a COFINS, e com a COFINS eles voltaram a ter os 60% da receita tributária,
eliminando a pretendida descentralização. Então, eu acho que você tem toda a razão e vale a pena essa rediscussão. Se ela vier por parte de emenda constitucional, é o Congresso que decide. E o Congresso decidindo, o Executivo não tem que ter interferência nenhuma, não é? Exatamente. Na verdade, nós estamos aí enfrentando uma situação, como o senhor bem colocou, fruto da ausência de uma flexibilidade nesse sistema. Então, um sistema rígido, como o senhor falou, a irresponsabilidade com mandato, tempo determinado, muitas vezes a manipulação do voto popular. E nós temos aqui, na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu peguei uma Assembleia com uma pauta, para pegar o exemplo do Estado de São Paulo. Eu sei que é um programa nacional, mas o exemplo da Assembleia de São Paulo que se repete nas Assembleias dos outros estados. Nós temos 870 projetos de lei na pauta para votação, entre vetos para serem votados e projetos de lei, 870 projetos. Foi a situação que eu encontrei em 15 de março de 2015, porque também os deputados estaduais em São Paulo tomam posse só no dia 15 de março. Nós estamos chegando aqui na metade do ano com 2 meses e meio de mandato, quer dizer, completamente. Tivemos um esforço enorme. Nós votamos até agora, tiramos da pauta, dos 870 restam 319 projetos só, mais de 500 votados. E estamos aí nos esforçando para tentar fazer jus à expectativa da população. Todos nós temos grande expectativa no grande Fernando Capesso. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos voltar a continuar a falar sobre os problemas federativos brasileiros com o deputado Fernando Capesso. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com o queridíssimo amigo, deputado Fernando Capesso, presidente da mais importante Assembleia Legislativa da Federação Brasileira, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Como eu faço sempre em todos os programas, este livro saiu há algumas semanas atrás, é da Lex Magister, editora do Rio Grande do Sul, aliás, famosa em nível de direito. A Lex vem há mais de 40 ou 50 anos editando livros, e é uma breve teoria sobre o constitucionalismo. Espetáculo. Analiso do ponto de vista do direito, da filosofia e da história o constitucionalismo. Para as minhas teses, conversava com alguns dos seus assessores antes de você chegar, Fernando, teses unitárias. Eu procuro mostrar que nós, os constitucionalistas, muitas vezes temos a impressão que nós influenciamos muito a formação do direito constitucional. E quem faz o direito constitucional são os políticos. E os políticos, quando fazem, nós buscamos para dar forma àquilo. Todas as grandes teorias constitucionalistas, Magna Carta Boronoro, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que depois geraram os modelos constitucionais, foram, na verdade, os políticos que definiram aqueles movimentos. Na Venezuela, hoje, nós temos uma Constituição de 400 e poucos artigos, e essa Constituição, Maduro faz o que bem entende, porque não tem oposição. Então, eu procuro mostrar que nós, evidentemente, damos a forma, mas não somos aqueles que fazemos o direito constitucional. Os juristas, no máximo, interpretam os fatos políticos. Você vai se divertir. Professor, eu vou dizer uma coisa. Teoria unitária, nem minoritária, é unitária. Se os políticos ouvissem mais os juristas, juntamente com a sociedade, fizessem um cotejo, um substrato teórico e o sentimento das massas, e agissem menos por impulso, seriam menos autoritários e errariam menos. Então é importante que os políticos procurem se atualizar. Eu já vi aqui num breve, vai de Zaratustra a Leibniz, Descartes, é uma Sócrates, uma passagem por toda a filosofia antiga, medieval, contemporânea, toda a filosofia do poder. Eu vou ler com muito carinho, tenho certeza que vai ser de grande utilidade. Mas, Fernando, nós estamos conversando no bloco anterior, eu achei que era importantíssimo aquilo que você estava dizendo sobre a não descentralização. E se nós analisarmos, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo, nós temos pelo menos um diálogo razoável entre a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo, o que permite, evidentemente, uma participação, porque nas casas legislativas é que nós temos a representação de toda a nação ou de todo o Estado de São Paulo. No Executivo nós temos a maioria,
Perfeito. E nem sempre, no caso do governador Alckmin, realmente a maioria, mas não a totalidade. No caso da presidenta Dilma, nem a maioria, porque precisou de um segundo turno, o que significa que ela não obteve a maioria no primeiro turno. No legislativo, não, nós temos a totalidade, porque nós temos situação e temos oposição, o que vale dizer, a representação é de todo o Estado. E essa ligação entre o legislativo e o executivo em São Paulo, vocês têm um diálogo entre a maioria vencedora da eleição com a totalidade da representação política estadual razoável, o que não tem sido, digamos, a tônica dominante do governo federal. E nós sentimos que o Senado Federal, a Câmara, os seus respectivos presidentes e a presidente Dilma, graças ao vice-presidente Michel Temer, hoje dialogam mais, mas não é o diálogo que o povo gostaria, um diálogo de maior consonância, sintonias do que dessintonias. Como é que você vê esse momento do legislativo em si, não só federal, mas estadual e municipal, como representação da classe, do povo, com situação de oposição, nesta realidade que nós estamos vivendo, que é um momento de crise, um momento de dificuldades, em que as guerras fiscais elas se exacerbam e, por outro lado, nós sentimos que há uma crise econômica em que o governo federal, que tem 60% da receita tributária, nem por isso reduz, porque todo o ajuste fiscal está sendo feito sobre a sociedade, sobre empregados, sobre empresários e sobre estudantes, com o FIES cortado pela metade. Enquanto Só não está feito sobre os gastos do governo. Não, é o único ajuste que falta. 113 mil comissionados. É verdade. O Obama tem 4 mil, a Merkel na Alemanha tem 600, nós temos 113 mil, eu não vi corte nenhum nesse ponto. Como é que você vê essa situação? Bom, em primeiro lugar, acho que se não houver uma redução dos gastos, qual é o risco da gente ter como na Revolução Francesa, né? O povo pode ficar cheio do aumento de impostos e de... Espero que não guilhotinem ninguém. Mas voltando à sua colocação, olha aqui atrás os comentários da nossa Constituição, feita pelo senhor. E nessa Constituição... O Celso Bastos, os primeiros a comentar. Eu tinha estudado antes pela Constituição anterior os comentários do Celso de Mello. Depois, quando surgiu a nova Constituição, essa coleção completa do senhor e do professor saudoso Celso Bastos. Bom, na verdade, a Constituição diz que os poderes são independentes, porém harmônicos. Então, a independência significa que nós estamos nos esforçando muito para isso, porque a independência em poder legislativo dos estados é muito difícil. Nós estamos nos esforçando muito para que a Assembleia Legislativa, pelo menos em São Paulo, não seja um poder meramente chancelador do Executivo. Nós temos dialogado, temos alterado projetos que vêm do Executivo, projetos que são enviados de qualquer jeito, muitas vezes não são apreciados, são rediscutidos, melhorados e só então votados. Mas, embora nós procuremos uma independência, a harmonia é fundamental. Nós não podemos ter um poder legislativo que fique boicotando a administração do Executivo, que foi a administração que o voto popular elegeu para administrar. Então, nós temos que procurar cooperar. Nós temos votado projetos com enorme celeridade, embora não signifique que esses projetos sejam aprovados do jeito que chegaram. Nós aqui, em 2 meses de mandato, nós já aprovamos a lei que regulamenta a remuneração dos conciliadores dos Centros de Conciliação e Mediação, são os CEJUSCs, que é muito importante, porque a remuneração desses conciliadores vai permitir que seja desafogada a justiça. Nós temos o projeto, uma PEC, aprovada em 2 turnos, que criou as instâncias turísticas em número de 70 e os municípios de interesse turístico em número de 140, criando um sistema de acesso e descenso. Os 3 piores caem, os 3 melhores sobem de 3 em 3 anos. Então, nós aprovamos a lei complementar, o projeto de lei complementar que regulamenta esta PEC. Aprovamos uma série de projetos na área da justiça, na área do executivo, o projeto que bloqueia celulares furtados e roubados, tudo num curto espaço de 2 meses. E ainda derrubamos aí 500 vetos, foram mantidos 500 vetos que estavam travando a pauta.
Então, é importante que haja uma celeridade, um espírito de cooperação. O que tem pegado muito, que eu vejo no Congresso Nacional, é que há uma questão um pouco figadal, já que a nossa presidente se opôs abertamente à eleição do deputado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. E quando você vai se opor, estando no Executivo, você tem que ter um mínimo de estratégia para se opor e ganhar. Porque você vai se opor e ainda vai conseguir perder. E perder no primeiro turno. E perder no primeiro turno. Isso primeiro demonstrou uma falta de articulação muito grande do Executivo com relação ao Legislativo, uma interferência indevida e inoportuna, porque seria muito melhor ter deixado acontecer naturalmente. Aqui no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin não se intrometeu. Havia 6 candidatos à presidência da Assembleia e ele, a meu ver, de maneira correta, poderia reclamar porque não me apoiou, não. Ele, de maneira republicana, se manteve neutro. Com isso, o que acontece? Ele tem condições de estabelecer um diálogo com toda a casa. Não foi o que a presidente Dilma fez, infelizmente. E está pagando o preço. Lá nós temos independência sem harmonia. E aqui nós estamos tentando implementar a independência com harmonia. Aliás, é interessante essa sua observação. Indiscutivelmente, o erro tático dessa falta de diálogo entre o Executivo, como você faz menção, a harmonia, entende? E eu chamo de você porque a nossa amizade, seu telespectador, é muito grande e ele também me chama, porque nós temos uma amizade que vem de muitos anos e o programa é sempre informal. Mas analisando, nós verificamos o seguinte: a sua inabilidade, a inabilidade da presidência foi de tal ordem que ela foi obrigada, pelo fracasso brutal econômico do primeiro mandato, o que eu escrevi de artigos mostrando que aquilo não daria certo e não deu certo. Todos que entendiam de economia diziam que não iria dar certo e não pôde dar certo. Ela perdeu a liderança econômica e teve que passar para o Levy. E quando viu que o Michel Temer pretendia, com o PMDB, fazer com que o ajuste fiscal fosse só no setor do governo, deu a ele o acordo político. Então, a essa altura, ela é uma espécie de chefe de Estado. A economia dirigida pelo Levy. Perfeito. E as relações políticas pelo Michel Temer. Mas isso fez com que ela tivesse que pagar um preço muito grande e, na verdade, nós continuamos ainda com uma série de atritos, com uma série de arestas que não foram cortadas. Acho que faltou, na verdade, eu aprendi muito com a eleição proporcional. A cabeça de promotor, procurador, professor, ela foi sendo modificada com os 3 mandatos de deputado estadual. Esse aprendizado das urnas é muito importante. De repente, a primeira eleição que ela participou já foi a de presidente da República. Você começa na igreja como papa. Então, fica um pouco difícil. Você não tem esse traquejo do diálogo, da maturação. O segundo erro, que a meu ver foi claro, que o Lula não cometeu no primeiro mandato, foi de trazer a ideologia para o comando da economia. Quando a ideologia passa a assumir o comando de decisões econômicas, como, por exemplo, o controle artificial do preço de combustíveis pela Petrobras, o enfrentamento na política externa, optando em relegar a um segundo plano parceiros importantes como os Estados Unidos e priorizar o Irã e a Venezuela, tudo isso nós estamos pagando um preço por esses desmandos. E agora o que acontece? Para corrigir tudo isso, tem que trazer de volta aquilo que foi abandonado, que são os técnicos, para que as decisões técnicas comecem a reger. O difícil é que precisa ter autoridade política para dar força ao comando técnico e cortar as despesas. Em vez de aumentar impostos, melhor seria cortar os gastos abusivos que são feitos principalmente no setor de pessoal e com outras benesses que são criadas. Meu caro Fernando, plenamente de acordo, gênero, número de caso. Quero agradecer muito a sua participação. Se houver tempo, eu quero retribuir sua gentileza, entregando um livro aqui da nossa... Olha, eles foram... Isso foi erro da assessoria, porque parece até uma certa presunção, porque eu ia trazer um livro, meu curso de processo penal, que o senhor já tem. E eles trouxeram aqui, acho que eles não sabiam qual trazer, a coleção completa. Então já fica presenteado aqui, o senhor e o seu programa. Seus telespectadores, curso de Direito Penal. Isso não foi programado, parece uma certa presunção. Não, mas olha... É a coleção de penal com curso de processo penal e o prática forense penal. Para se ver que não é só deputado, membro do Ministério Público,
mas é um grande professor e um excepcional jurista e autor de livros. Muito obrigado, Fernando. Lembrando que o curso de processo penal está na 22ª edição. É um verdadeiro Jorge Amado no campo do direito em nível de publicidade. Meus telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.